Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve neste momento a palavra do Senhor, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. Estamos aqui neste dia de hoje para juntos estarmos aprendendo da palavra de Deus. E hoje, com mais um tema, com mais uma meditação da palavra do Senhor, pois as Escrituras Sagradas foram escritas há muitos anos atrás. E é o livro mais atual de todos os tempos, pois tudo que foram falado, todas as profecias, a cada dia vão se cumprindo e nós podemos ver diante dos nossos olhos, só não vê quem não quer. E a pergunta de hoje é: você está preparado para quando Jesus voltar? É o tema de hoje. Pois hoje nós vamos estar aprendendo aquilo que o Senhor ensinou quando falava para os seus apóstolos sobre o que aconteceria quando estivesse perto do final dos tempos. E em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 34 até o versículo 39, é o que nós vamos estar meditando agora. Se você tiver uma Bíblia aí com você, aí na sua casa, aonde você estiver, ou no seu celular, grife esses versículos que estão aparecendo aí no vídeo, para que depois você possa meditar em cada um deles. Pois a palavra do Senhor ela é viva e ela é eficaz. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor ele não mudou. Olha o que disse Jesus. Jesus ele disse, no versículo 34, de Mateus 24, versículo 34. Jesus ele disse: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas as coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Olha o que disse Jesus. Jesus ele disse que tudo vai passar. Os céus vão passar, a terra, os tempos vão acontecer, mas a palavra do Senhor não passará. Tudo tem que acontecer conforme está escrito. E Jesus ele disse: mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Só Deus é quem sabe de todas as coisas. Pois o próprio Senhor Jesus ele disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Então Deus ele sabe de todas as coisas, pois ele é o princípio e o fim. Louvado seja Deus. Tudo vai passar, tudo, menos a palavra do Senhor, pois ela permanece para todo sempre. E tudo que o Senhor disse acontecerá. E olha o que disse mais Jesus: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Jesus ele disse que a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Creio eu que você já deve ter
ou assistido, ou visto em desenho, ou em filmes, ou lido também a palavra, onde está escrito, onde Noé construiu uma arca, pois o Senhor disse para Noé que haveria de destruir todas as coisas e enviaria o dilúvio. E o próprio Deus deu instrução para Noé para que construísse a arca, pois Deus iria destruir todas as coisas, toda a humanidade. Mas Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor falou para que Noé construísse a arca. E Noé começou a construir a arca. Noé levou 120 anos para construir a arca. E Noé com certeza avisava para aquele povo que o Senhor enviaria o dilúvio. Mas eles não estavam nem aí, não davam a mínima. E você sabe da história que só escapou Noé e sua família, e os animais, o casal de cada espécie. Você sabe que só escapou Noé e sua família. Foram 8 almas salvas, e os animais que estavam com eles dentro da arca. E toda a humanidade foi levada pelo dilúvio. Você sabe da história. Jesus ele disse: pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores ao dilúvio todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Olha o que Jesus disse, que nos dias de Noé todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E estavam despreocupados enquanto Noé estava construindo. E as pessoas chamando aquele homem de louco, de doido, por construir uma arca gigantesca como ela era. E Noé só obedeceu à voz de Deus, até o dia em que Noé entrou dentro da arca. E Jesus disse que a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, será semelhante aos dias de Noé. Pois hoje as pessoas, os servos de Deus, a igreja do Senhor, fala da vinda de Jesus. E as pessoas não estão nem aí. Vivem de qualquer jeito, do jeito que bem entendem. Como nos dias de Noé, comem, bebem, dão-se em casamento. Como nos dias de Noé, não estão nem aí. E ainda chama aqueles que servem ao Senhor de doido, de loucos, que estão perdendo seu tempo. É assim que acontece nos dias de hoje, pois o Senhor disse que é a semelhança dos dias de Noé. E é assim que as pessoas vivem hoje, não estão preocupadas, não estão atentos no que estão acontecendo, pois os sinais são óbvios. Você vê que são pragas, terremotos, são fome, tudo isso vai acontecendo na terra. Como uma mulher que está para dar à luz, sentindo as contrações. Aí as pessoas dizem, mas eu ouvi isso há tanto tempo, que hoje eu já não acredito mais. Você vê que Noé levou 120 anos construindo uma arca. 120 anos. Não foram 120 dias, mas 120 anos. E ninguém acreditava. Até o dia em que aconteceu. Assim é ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas não acreditam, mas acontecerá. Tenha a certeza disso.
pois tudo que está escrito aqui acontecerá. Pois a palavra do Senhor, que foi escrita há muitos anos, é o livro mais atual de todos os tempos. Pois tudo que está escrito, cada dia nós vemos acontecer diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. E Jesus ele disse, porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Você vê que quando Noé entrou, eles não se deram conta. E de repente veio o dilúvio. E quando eles foram tentar bater na porta para entrar dentro da arca, já era tarde demais, porque o próprio Senhor havia fechado a porta da arca. Então chegará os dias em que pessoas procurarão e não encontrarão mais. Aí você que ouve agora, talvez tenha pessoas que neste momento está ouvindo agora esta palavra. Não acredite, zombem, pois a própria palavra já fala a respeito disso também. Como está escrito em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Você vê que a própria palavra diz aqui que se levantarão zombadores e dirão: onde é que está a promessa da vinda dele? Pois as coisas permanecem do mesmo jeito, acontece e volta tudo ao normal. Mas olha o que diz a palavra do Senhor. Pois desde o propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Você vê que a palavra diz que foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Está falando aqui dos dias de Noé. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. A palavra diz que pelas águas o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas esse mesmo céus e esta mesma terra, agora eles estão preparados para o fogo, pois o próprio Deus fez uma aliança com a humanidade quando falou para Noé. E é por isso que quando as pessoas veem este arco-íris, é a aliança de Deus com a humanidade, de que nunca mais a terra será destruída pelas águas. Mas ela não será destruída pelas águas, mas ela está preparada para ser destruída pelo fogo. É o que diz a palavra do Senhor. Não sou eu quem diz. Aí talvez você diga no seu coração: mas isso já ouvi tanto. Os mais velhos já falavam. E outros antes dele já falavam. E assim sucessivamente. E até agora não aconteceu nada. Saiba de uma coisa. Olha o que diz ainda a palavra do Senhor em 2 Pedro. Continuando. 2 Pedro, versículo
capítulo 3, versículo 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha o que diz a palavra do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Se para você parece tarde, para mim parece tarde, para o Senhor é apenas dias. Esses milhares de anos que nós vivemos nesta terra, vai entrando anos e saindo anos, pessoas vão e outras nascem e assim vão. Para o Senhor é apenas dias, pois o tempo de Deus não é o nosso tempo. E ainda diz mais a palavra do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos queimados se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Você vê que, se para alguns parece demoroso, para o Senhor Ele é paciente e não quer que ninguém pereça, mas que as pessoas venham a se arrepender. Hoje você ainda tem a oportunidade de se arrepender, mas amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. É por isso que o Senhor dá tempo do ser humano se arrepender. Foi assim que aconteceu nos dias de Noé. Noé alertou, falou para aquele povo, mas o povo não estava nem aí. Não queria nem saber. Quando se deram conta, veio o dilúvio. E a porta foi fechada. Hoje a porta ainda está aberta. Mas esta mesma porta um dia há de se fechar. E será tarde demais. E se isso tudo vai acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Como diz aqui ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Aqui diz, pessoas que vivem em santidade e piedade. Então temos que se santificar, buscar o Senhor, pois nós não sabemos nem o dia e nem a hora da vinda do Senhor. Nós sabemos porque Jesus ele disse assim, olhai as árvores em volta e olhai para a figueira, representada a Israel. Você vê que o Senhor Jesus, em outra passagem, que está em Lucas capítulo 21, no versículo 20 até o 23, vai te ajudar a compreender as coisas que estão acontecendo e que passa desapercebido aos olhos da humanidade. Mas você que está aqui agora tem o privilégio e a oportunidade de poder ouvir esta palavra, que diz assim: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque esses dias serão de vingança, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Ouça esta palavra. Observe as coisas que acontecem. E você vê que isto aqui que Jesus disse há muito tempo atrás, hoje você vê acontecer diante dos seus olhos. Pois ele disse: ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentam. Meu irmão, minha irmã, não é tempo de ficar brincando. Nunca foi tempo de brincar. Pois o dia do Senhor ele virá. E ninguém sabe o dia e nem a hora. Temos que estar preparados. E você que ouve agora, você está preparado? E se Jesus viesse agora, você estaria preparado? É uma pergunta que nós fazemos, para que neste momento nós venhamos se avaliar, para que nós tenhamos tempo de se arrepender e mudar a nossa maneira de viver, mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então é uma pergunta que você e eu, que nós devemos fazer para nós mesmos. Como é que eu estou? O que eu tenho feito? Então, como diz a palavra do Senhor, e é um conselho que eu te dou neste momento. Talvez você diga: irmão, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Se arrependa, pois o amanhã ele pode ser muito tarde. Em Isaías 55, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então busque o Senhor enquanto você ainda pode achar. Invocar enquanto ele ainda está perto. Invocai-o. Ou seja, chame, implore, peça, se arrependa. Pois a palavra do Senhor diz, como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13. Isso aqui é para todos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, busque o Senhor enquanto você ainda pode achá-lo, enquanto a porta ainda está aberta. Busque o Senhor, pois assim como um dia o Senhor fechou a porta da arca e ninguém pôde mais entrar, assim também acontecerá para esta geração. Pois passarão todas as coisas, como disse Jesus, mas as palavras do Senhor nunca. Tudo há de acontecer. Louvado seja Deus. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Busque e você o encontrará. Peça e você receberá. Bata e a porta será aberta, como disse Jesus. Aleluia. Pois o próprio Senhor Jesus ele disse: pois qual pai que tem filhos, que se o seu filho lhe pedir um pão, ele vai lhe dar uma pedra? Ou se ele lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra?
Ou se ele lhe pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião. Jesus ele disse que se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, às pessoas que nós amamos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo quando nós pedirmos. Pois, como diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando você buscar de todo o coração. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós o encontramos. Quando nós buscamos de todo o coração. E como nós falamos no vídeo anterior a este, que o Espírito Santo é o passaporte para os céus. Peça e você o receberá. Busque de todo o seu coração, meu irmão. Pois eu deixo esta palavra neste dia de hoje, que assim como aconteceu nos dias de Noé, foi o que disse Jesus, a semelhança dos dias de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. As pessoas também daquele tempo não estavam preocupadas. Assim como nos dias de hoje, muita gente não está nem aí. Veem diante dos seus olhos, mas não querem enxergar a realidade. Mas o nosso dever não é obrigar, e sim falar. Pois naquele grande dia, não terá como a pessoa dizer, mas eu não tive a oportunidade de saber essas coisas. Teve. Pois todos ouvirão. Todos ouvirão. E então virá o fim. Foi o que disse Jesus. E assim, o nosso dever é falar que ainda há esperança. Então se arrependa. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Pois o dia e a hora ninguém sabe, mas Ele virá. Amém. Deus abençoe.